Boa noite, amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco, amigos de Petrópolis, que hoje estarão aqui, né, conosco, fazendo o nosso estudo da noite, nos auxiliando, como eu sempre digo, né, na nossa aprendizagem. Sejam muito bem-vindos, o Leandro, a Glória, né, que são lá da UMEP, e vêm hoje trazer um tema bastante propício, né, para essa época do ano, final de ano, Natal, né? As mensagens que a gente sempre busca alimentar, melhorar, né? Conhecer um pouco mais sobre a Boa Nova. Olha que interessante. A Boa Nova e a mudança psicológica do ser nessa data. Com certeza, bastante aprendizagem aí na noite de hoje. Então, vamos estar atentos, né? Vibrar com os companheiros, participar, se assim desejarem, tá? Nossos amigos internautas também que assistirão depois, com certeza aprenderão bastante. Então, nós vamos ter uma canção inicial, em seguida, Francisco Jesus fará a nossa prece. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Te pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Vem, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Jesus, irmão e amigo de todas as horas, aqui nos encontramos reunidos mais uma vez para estudarmos mais um pouco dessa tua doutrina maravilhosa que nos orienta na atual jornada. Rogamos o amparo da espiritualidade amiga,
que auxilie os nossos companheiros que estarão responsáveis pelo trabalho da noite de hoje, para que eles possam trazer para nós as suas experiências, para que para trocarmos entre nós as nossas vivências e que tenhamos as bênçãos da espiritualidade superior para nos orientar da melhor forma possível. Que os bons amigos espirituais possam nos assistir, nos amparar nessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Francisco. E de antemão, né, nós queremos agradecer a Glória e o Leandro por estarem aqui conosco na noite de hoje, nos ajudando no estudo da noite, tá? Então, fiquem à vontade, agora é com vocês. Boa noite a todos. Eu vou começar, então, falando um pouquinho da boa nova, né? Da mensagem que Jesus veio trazer para nós. Depois eu vou passar para a Glória para dar sequência. Nos escritos antigos, né, sempre falavam a gente vê isso no Velho Testamento, da profecia do Messias, né, que iria vir, que ia salvar, melhorar as coisas no mundo, que ia salvar a humanidade. E quando a gente vê, por exemplo, lá em Isaías, na parte que fala do Messias, da profecia do Messias, a gente percebe muito termos aqui falando de exército, falando de guerreiro, aí comenta também de adversários, de inimigos. Então, como que era esperado o Messias de uma forma geral, né? Naquela época, mas que isso, a mensagem de Jesus, eu acredito que seja difícil de entender. Até hoje, passado 2000 anos, a gente precisa se aprofundar mesmo, abrir o coração para poder entendê-la de uma forma bem completa. Mas como que era esperado o Messias? O Messias é alguém que ia tomar o poder político, poder econômico, e trazer uma vida próspera para todas as pessoas. Só que essa não é a mensagem de Jesus, não é a mensagem que Deus quer, não é o ideal que Ele quer. O grande enfrentamento que nós temos que ter é conosco mesmo. E isso nós vamos ver aqui em alguns trechos que eu trouxe. Eu trouxe o livro Boa Nova, então eu vou lá no capítulo 25, que fala da última ceia. É a última reunião de Jesus com os discípulos. Então, Jesus já começa a orientar, tipo um pão de despedida mesmo nessa reunião. Jesus fala para os discípulos: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageiras quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Então, todas as vitórias que tiveram todos os povos anteriores a Cristo, que tiveram vitórias, era tudo passageiro, nada edificava o homem. Então, a mensagem de Jesus não era para ter essa vitória e dominar todos os povos. Não, era uma mensagem de amor e de carinho. E nessa reunião com eles, que é a última ceia, conhecida como a última ceia, Jesus fala isso, da necessidade do sacrifício próprio. O sacrifício que a gente percebe a gente mesmo sacrificar as nossas más tendências. Só que a gente vai perceber como que os discípulos essa daqui é a última ceia. Horas depois, Jesus já seria preso para, mais tarde, dias depois, ser crucificado. Mas era a última ceia. E então os discípulos já tinham vivenciado com Jesus as curas, as palestras, as pregações. Mesmo assim, não tinham compreendido como que seria como que Jesus ia passar o seu conhecimento, a boa nova, né, para o mundo inteiro. Como que seria isso? E Jesus fala: eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo o sagrado dever de amor como mensageiros de um mundo melhor, onde reina o bem e a verdade.
Então, aqui nessa última ceia, Jesus está trazendo o dever do amor, aqueles que vêm para trabalhar em nome do amor. Ele não quer a glória mundana. Ele quer, sim, fazer o que Deus, né, o Criador, deseja para a humanidade. Como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Então, a vitória dele é a vitória de cumprir o que Deus determinou. Então, o que Deus determinou para ele? Agora nós sabemos que ele é o governador do mundo, a doutrina espírita traz isso para a gente. Então, qual é a missão dele? É trabalhar, assessorar, cuidar da gente para que nós evoluamos e chegamos mais próximo de Deus. Então, esse que é o trabalho dele. Não é aquela glória mundana que todos esperavam na época. Mas a gente vai perceber que até os discípulos, já nessa última reunião, eles não conseguiam entender. Em um momento lá, Jesus estava conversando com João. E aí os discípulos lá ficavam disputando quem ia tomar conta de quê. Enquanto Jesus se entretia com João em observações afetuosas, os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros, antecipando opiniões sobre qual companheiro poderia ser o maior de todos. Então, eles estavam ali, já seriam as últimas horas com Jesus, mas eles estavam pensando quem seria o maior de todos. Isso entre os discípulos, que seriam aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Então, a dificuldade de entender a mensagem do Messias prometido. Essa dificuldade que eles tiveram até na última hora, eles não tinham percebido ainda. Filipe afirmava a Simão Pedro que depois do triunfo todos deveriam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Imagina a mensagem de Jesus já entrando assim, impondo isso às pessoas, né? Impondo, dizendo que a mensagem dele é maior, é melhor, impondo a força. Não, o jeito que é imposta, que se coloca, né, a boa nova é com carinho, com mansidão. Aí continuavam os apóstolos ainda. Levi dirigia-se a Tomé e lhe fazia sentir que, verificada a vitória, se lhes constituía uma obrigação a marcha para o templo ilustre e que exigiriam seus poderes supremos. Então, estavam pensando ainda nos templos, pedir ainda, exigir poderes supremos. Isso os apóstolos. Tadeu esclarecia que seu intento era dominar os mais fortes e impenitentes do mundo para que aceitasse a qualquer modo a lição de Jesus. Então, ainda tinha discípulo que queria que a força entendesse a lição de Jesus, a força. E Jesus, vendo aquilo tudo, qual é a lição que Jesus ensina para a gente? Ensinou para eles lá. Porque ele sabia que ele não podia apenas... Ele tinha que dar uma lição que ficasse guardada para eles e para todos nós, né, para a posteridade. Então, nesse momento, os apóstolos observaram que Jesus se levantou e, com o espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos a serviço de seus senhores. E como se fossem dispensáveis, as palavras naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos. Então, ante o protesto geral, então os discípulos, Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, numa postura do escravo, que era o escravo mais íntimo do dono lá, como se fosse o escravo deles todos, colocando nessa postura. Ante o protesto geral, em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Aí Jesus deixou o ensinamento, porque estava tendo tanta discussão, quem seria o melhor dos apóstolos, que Jesus deixou esse ensinamento para eles e para todos nós. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés um dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Então, dentro da Boa Nova, se eu quero me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa
Jesus ensina que a gente precisa o servir a todos, sinceramente, com carinho, com amor, e não a forçar, fazer que as pessoas creiam naquilo que a gente prega, né, naquilo que a gente vive, seja religião, seja outros aspectos da vida, seja a força. Não, tem que ser através dos nossos exemplos, servindo a todos com carinho, com amor, seja o familiar, seja o amigo, seja às vezes até um desconhecido também, né? Não é só porque é desconhecido que a gente tem que vai tratar de uma forma diferente. Então, o grande chamado de Jesus é a gente procurar melhorar dentro do nosso coração, para aí sim a gente conseguir dar a nossa cota de contribuição para um mundo melhor. Depois dessa última ceia, aí tem uma conversa de Jesus com Pedro também, mostrando também o Pedro, naquele momento, ainda não tinha conseguido entender qual era a boa nova que Jesus, que fala até, e esse está no capítulo 26 do livro A Boa Nova, né, de psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Humberto de Campos, é capítulo 26, a negação de Pedro. Ele fala sobre a negação de Pedro. Um texto muito bonito também. Jesus, já em tom de se despedida, né, estava se despedindo deles também, e ele afirmava que para onde que ele ia, ninguém poderia acompanhá-lo. Aí Pedro pergunta para Jesus: afinal, Senhor, para onde ides? Aí Jesus olhou para ele e olhou para Pedro e falou: ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Então, era um caminho que Jesus tinha que seguir sozinho. E o Pedro se sentiu meio ofendido com aquilo, de não poder ir. Aí Pedro retruca, né? Não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então não sou homem? Por vós darei a minha própria vida. E Pedro estava indignado, porque ele queria acompanhar Jesus. Ele disse, naquele momento ali, ele estava falando que ele dava até a vida dele para Jesus. Aí Jesus sorriu, né, e ponderou: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Aí Pedro não gostou daquela situação. Por isso que é muito legal esse ensinamento da doutrina espírita, dessas psicografias do Chico Xavier, que a gente conhece os detalhes da conversa, né? Então parece que, a gente vendo eles conversando, parece uma conversa que parece estar aqui na nossa casa realmente. A gente está vendo isso. Então é muito completo a gente poder analisar graças à doutrina espírita, à psicografia de Chico Xavier. Aí Pedro retruca para Jesus, né? Julgai-nos, então, que sou um espírito mal endurecido a esse ponto? Então Pedro ficou chateado. E Jesus: não, Pedro, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, porém vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil que perverso. E isso daqui já é um grande ensinamento também, para a gente pensar sempre, porque o Evangelho sempre traz a questão do perdoar, né? A gente vê a medicina hoje em dia trabalhando muito a medicina, a ciência, aqueles que estudam a importância do perdão. Aqui, quando Jesus fala que o Pedro ia entender que o homem é mais frágil do que perverso, é que as pessoas não têm aquela maldade. A maioria das pessoas não tem aquela maldade dentro do coração, ela só não consegue seguir aquele caminho. Eles têm o mapa ali do tesouro, né? Eu quero ser uma pessoa melhor. Então faz isso, lê mais, faz prece, preste atenção no que você está comendo, mas a gente tem aquele mapa ali, a gente não consegue seguir aquele mapa. Então, na verdade, a gente acaba sendo mais frágil do que perverso. Aí aconteceu todo o drama, aí Jesus é preso, Pedro nega 3 vezes e cai em si. E Pedro acaba ficando com remorso muito grande, porque aqui traz no livro que Pedro, ele criticava muitas pessoas que agiam de forma errada, né? Então ele criticava e chegou a um ponto que ele cometeu um erro tão grande com Jesus, em quem que ele amava tanto,
e ele criticava e cometeu isso. Então, ele se sentiu muito, com um remorso muito grande. Mas aí ele começou a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade, em espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe perdão para a queda dolorosa. Aí o livro continua aqui, que ele tem a visão de Jesus vindo e sorrindo para ele. Mas Pedro aqui mostra que esse erro dele fez ele aprender a ser mais tolerante com as pessoas, e isso, com certeza, o ajudou muito. Então, nesses casos aqui que nós trouxemos, a grande missão de Jesus, a boa nova é trazer a esperança no futuro, é trazer que a gente se desenvolva no sentimento dos nossos corações. Eu estava vendo uma palestra esses dias. Aí estava uma pergunta assim: se Jesus viesse hoje, como que seria, né? Será que ele mudaria o mundo? A gente ia gostar que todo mundo, a economia toda boa, sem problemas, todo mundo com hospital, com creche. Ele poderia vir consertar isso tudo, mas o que ia acontecer? Provavelmente a gente ia bagunçar tudo novamente. Por quê? Porque a gente não quer... A gente, quando eu falo a humanidade, tá? Não é só a gente aqui da humanidade, ser humano, né? A gente não quer lapidar os nossos sentimentos, né? Então, perdoar, né, era uma ofensa, não se vingar, não ofender as pessoas. Então, a gente procura sempre o caminho mais fácil, e o convite de Jesus, que vem nesses 2000 anos, e agora acaba no Natal de uma forma... seu calendário, né, mas acaba de uma forma mais, eu acho, na minha visão, mais forte. Assim, a gente acaba tendo essas reflexões mais profundas, né? Eu lembro assim, pessoal falando, a família, né? Família às vezes é engraçado, porque só se reúne no Natal. Mas aí eu penso, ainda bem que tem o Natal para se reunir, né? Já pensou se não tivesse Natal e ainda tivesse que ficar sem se ver anos e anos e anos? Ainda bem que tem o Natal e a gente acaba deixando o nosso coração mais doce e se reunindo nesse momento. Então, o que eu vim falar, essa parte, trazer esses dois casos aqui para a gente, é essa questão do entendimento da missão de Jesus, né? Então, Jesus, de uma maneira silenciosa, ele ia tocando o coração de cada um. Então, uma passagem muito bonita aqui da mulher equivocada, né, que ia ser apedrejada, está no Evangelho que ia ser apedrejada. Jesus falou: atire a primeira pedra quem não tenha cometido nenhum pecado. Aí ninguém teve coragem de atirar a pedra, enfim, a mulher não foi apedrejada. Aí tem no livro aqui, Pelos Caminhos de Jesus, né, que essa mulher, ela procura Jesus novamente à noite, e desesperada, né, conseguiu conversar com ele, e ela estava desesperada. Aí ele acalma ela, dizendo que Deus ia dar um caminho, mas ela precisava ter confiança, ter aquele arrependimento sincero do erro dela, e que Deus jamais abandona um filho. E, dando sequência, 10 anos depois dessa conversa dela com Jesus, ela tinha uma casa que recebia as pessoas de fora e também cuidava daqueles que estavam doentes, e a todas as pessoas ela passava o ensinamento de Jesus. Até que um dia ela recebe um senhor, que na verdade era o marido a quem ela tinha traído naquela época, era o marido. E o marido também teve o contato com Jesus, só que ele não pôde aproveitar aquele momento. E ele se arrependeu de tudo que ele fez e ficou procurando por ela esse tempo todo, e acabam se reencontrando, ela cuidando dele, ele já bem doente, né? Mas o legal, o que eu achei interessante dessa história, além de, claro, todo o enredo, mas é o trabalho de Jesus, né? Ele tem na praça, né, aquele ensinamento para todo mundo de apedrejar, né? Como é que vai apedrejar uma pessoa se vocês são tudo pecadores? E ele, de uma maneira amorosa, fez isso. A mulher, mais à noite, procurou ele, conversou com ele conseguiu encher o coração dela de esperança no futuro melhor, e ela, com esse coração renovado, conseguiu espalhar o evangelho para todos aqueles que tivessem contato com ela nos anos seguintes. Então, essa eu acho que é a grande mensagem de Jesus, é a gente melhorar o nosso coração
para ir fazer diferença no mundo, onde quer que nós estejamos, e aí sim a gente consegue atingir o mundo. Mas a gente precisa melhorar o nosso interior, nos tornarmos pessoas melhores. Acho que é isso. Alguém quiser comentar alguma coisa e passar para a Glória agora. Só corroborando com o que você falou, Leandro, Maria de Magdala, né, e Pedro foram duas personalidades, né, muito fortes após, né, reconhecerem os seus erros, a questão do perdão, né, se auto-perdoarem também, e a modificação, o que você está falando, a partir dos ensinamentos do Cristo, entenderam que os equívocos vão acontecer, a gente ainda não está numa condição, né, de perfeição, a gente quer atingir essa meta, mas a gente ainda vai errar. Então, Jesus, quando fala para Pedro, né, que os homens são mais frágeis do que perversos, ele conhece o nosso coração, sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, sabia de tudo que ia acontecer, né? No entanto, voltou, né? E mostrou para Pedro que ele já sabia, mas que daria nova oportunidade, né? O estudo que a gente fez recentemente sobre isso falava dessa passagem de Pedro. Então, quando ele retorna e dá a oportunidade a Pedro de refazer, né, a sua trajetória de uma nova forma, ser realmente o pescador de homens, né? E ele então funda a Casa do Caminho, mostrando que estava arrependido daquela condição, né, daquela situação em que ele teve que viver, né? A gente até esclareceu no estudo que ele não fez aquela negação dele, foi até para proteger, né? Para se proteger e com a intenção de salvar, de ajudar Jesus, né? Foi necessário naquele momento. A gente até falou da questão do não julgar, né? Que quando a gente é colocado numa situação como Pedro foi, é que a gente vai ver como é que vai ser a nossa ação, né? Qual é que vai ser a nossa atitude. Então, muito bacana certeza, você relembrar essa passagem, porque é isso. Frágil nós somos, vamos continuar ainda cometendo alguns equívocos, mas o que fazer após esse entendimento que estava no caminho errado, né? Então, procurar realmente viver os ensinamentos do Cristo, tentar colocar em prática na primeira oportunidade, né, que a gente tiver. E é legal os estudos dessas personalidades, porque a gente percebe que são humanos igual a gente, né? Jesus poderia ter escolhido 12 anjos ali, sem erros, para dar sequência no trabalho dele, mas são pessoas que erram igual a gente e conseguiram superar os erros. Isso é muito legal o estudo dos discípulos, das pessoas que conviveram com Jesus na época e difundiram o evangelho de alguma maneira. Muito legal o estudo deles mesmo. É verdade. Então, agora, a Patrícia colocou aqui só para a gente ler aqui o que ela colocou, que nós temos a oportunidade de resgatar os passos errados. Isso aí. Então, minha amiga Glória, Leandro já está passando a bola para você, não é isso, Leandro? E um companheiro levantou a mãozinha para falar, então é com você, querida. Então é isso, né? Essas reflexões são muito importantes, principalmente nesse momento, né, de dezembro, em que a espiritualidade se aproxima mais da Terra. Então, eles estão, de alguma maneira, especialmente nesse mês, né, em que a espiritualidade está mais próxima de nós, é justamente o momento em que a gente pode, talvez, pescar mais almas humanas aí, né, para esse cardume de peixes de Jesus. Porque, como a gente vem pensando, né, como o Leandro comentou ali, e outro dia, exatamente nessa reunião mediúnica de segunda-feira, foi muito curioso, porque o Espírito virou e falou assim, eu estava conversando com o Espírito, e ele falou assim, pois aí faz mal o ano inteiro, fala mal de todo mundo, e aí chega em dezembro, o sujeito fica bonzinho, você acha que isso é certo, não sei o quê e tal. E aí a gente pensa assim, né? Que bom que pelo menos ainda tem
esse primeiro movimento, mesmo que seja em dezembro, né, de ir se voltando para a espiritualidade, né, porque a gente sabe que o processo humano de modificação não é fácil, né? Não é fácil para nós, assim como não é fácil para o outro, né? Então, como quando Pedro lá nega Jesus, né? E aí isso está até num comentário, numa poesia, num texto de Chico, que ele fala assim, quando que ele ficou refletindo quando Jesus nascia, né? Então, para cada um daquelas figuras bíblicas, nasceu num momento, né? Para a Maria de Madalena, de repente, nasceu no momento em que ela se aproximou de Jesus e com aquele poder, com aquela irradiação de bondade tão grande, ela se sentiu inclinada a modificar a sua vida, não é? Então, e para Pedro já foi um momento diferente em que ele nega Jesus. E aí vem toda a questão do autoconhecimento, quando ele nega Jesus e ele se dá conta da repercussão do ato dele, né? Quando ele fala, não conheço essa pessoa. E aí ele cai em si, mas aí já era tarde, isso não era à toa, não é? Que ele cai em si e percebe o que aquilo levaria, né, que ele, de alguma maneira, teria sido um instrumento. Se não tivesse sido ele, teria sido outro. Mas a gente sabe que todo mundo, ninguém está no lugar errado e na hora errada, não é? Então, ele estava ali negando Jesus, e quando ele nega Jesus, ele cai em si com a questão do autoconhecimento, de percebendo o que ele tinha feito. E, assim, como o Leandro falou, né, essa revolução toda de Jesus não é uma revolução externa, não é uma revolução econômica, não quer dizer que os miseráveis do mundo iam tomar o poder, é uma revolução interna, né? É uma modificação interna, né? Quando Jesus chegou, toda a proposta de Jesus era justamente penetrar no coração dos homens que já se sentiam inclinados para essa modificação, né? Porque Jesus veio à Terra, mas por que ele foi crucificado? Porque existiam homens que ainda não conseguiam atingir nem alcançar esses ensinamentos de Jesus. Ao lado desses, existiam outros que já estavam aptos a receber a mensagem de Jesus, né? Que era a mensagem do amor, a mensagem da Boa Nova, né? Então, quando a gente se remete a esse título, né, que é a Boa Nova, o que é a Boa Nova? É uma boa notícia, né? É uma boa nova mesmo de que a gente vai mudar de patamar, que a gente vai poder ter a oportunidade de alguma maneira, ver as coisas e perceber as coisas de uma maneira diferente. Começar a se aproximar das questões espirituais que permeiam a nossa vida, não é? Então, isso tudo, quando fala assim, essa música que tocou no início, né, Súplica a Jesus, é muito bonita, porque tem alguns trechos que falam muito dessa aproximação nossa com a espiritualidade, né? Quando fala assim, traz paz para aliviar as nossas aflições. E quem de nós não tem aflições, né? Num momento ou num outro. Num momento a gente está mais harmonizado e de uma hora para outra, às vezes existe algum fato, acontece uma situação que de alguma maneira nos leva a ter um desalinho maior interno, né? Assim como os discípulos também tinham, né? Não que a gente estivesse no patamar espiritual dos discípulos, mas de alguma maneira, os discípulos também não eram espíritos perfeitos e foram escolhidos com certeza a dedo por Jesus, né? Para serem os seus seguidores, para perpetuarem aquela lição da Boa Nova que ele estava trazendo para a gente, né, no mundo. Então, quando a gente ouve essa música, é muito bonito porque fala assim, o que Jesus veio trazer? Jesus veio trazer a paz para os nossos corações, a harmonia para os nossos corações. Mas essa paz não é uma paz instantânea, não é, Jesus me dê paz, Jesus não me dê harmonia. Não, essa paz é uma conquista de cada um de nós
para nos aproximarmos da espiritualidade e para a gente ter na espiritualidade o consolo que a gente precisa, a força que a gente precisa para a gente seguir em frente, não é? Porque nesse mundo que a gente vive, nesse patamar que a gente vive, nós ainda nos submetemos muitas vezes a altos e baixos, não é? Nem sempre num dia de 24 horas nós conseguimos nos manter equilibrados, harmonizados e em paz. Então, para esses altos e baixos, é claro que isso é individual. Uns conseguem ter uma harmonia maior por um longo período de tempo. Outros conseguem ter uma harmonia menor por um período menor de tempo. E é aí que a gente vai para o nosso tema de hoje, que é a mudança psicológica do ser nessa data. Então, a espiritualidade, nesse dezembro que a gente está vivenciando, está toda aí, né? Ela se aproximou da gente, se aproximou dos nossos corações. Mas nós precisamos estar abertos, porque se nós não estivermos abertos às instruções, ao consolo, a toda essa harmonia, essa irradiação de paz que a espiritualidade vem nos oferecer, nós não vamos encontrar esse refrigério que a gente quer, não é? Não basta pedir, né? A gente tem que buscar construir dentro da gente essa paz. Tanto que a gente pode estar, quando a gente percebe uma pessoa dentro do seu próprio eixo, uma pessoa em paz, ela está equilibrada, o mundo externo, o seu social pode estar todo conturbado, mas ela está no seu eixo, né? Então, ela não se deixa perturbar pelo mundo interno, né? E a mudança psicológica ocorre quando a gente tem aquele insight, quando a gente tem aquele autoconhecimento que a gente percebe, nossa, eu errei, né? De alguma maneira, existe alguém que vivencia uma fé e que tem uma harmonia muito grande, né? Então, eu quero ser como aquele ser. Então, não é só apenas a gente falar, é a gente buscar construir no nosso dia a dia uma atitude, um comportamento de paz, de pacificação, né? Porque muitas vezes o outro nos provoca sentimentos de animosidade, muitas vezes, em alguns momentos, né? E aí depende muito da capacidade de cada um, da maturidade espiritual de cada um de absorver aqueles conhecimentos. E aí eu vou, assim, até confessar para vocês, é uma coisa que me incomoda, às vezes, eu não sei se aí em Teresópolis tem isso, né? Porque a gente está falando pelo centro de Teresópolis, do estado de Damasco, mas aqui em Petrópolis tem muitos motoqueiros que fazem um barulho tremendo, né? E eles cortam as pessoas dirigindo. Isso é uma coisa que me deixa, sinceramente, em desequilíbrio. E aí é curioso como, às vezes, pequenos acontecimentos da nossa vida fazem com que a gente se irrite com o outro, né? E quando a gente se irrita com o outro, nós, espíritas, cristãos, é o momento da gente trazer a nossa consciência. Por que será que aquele ser humano faz aquilo? Por que será que aquele ser humano tem aquele comportamento? Isso é apenas um exemplo pequeno, não é? Como muitas vezes nós vivenciamos coisas, às vezes, mais sérias dentro dos nossos lares, nas nossas amizades, no nosso trabalho. Então, desse exemplo pequeno, a gente vê que muitas vezes a gente é provocado a trazer à tona, a sentir, né, instintos mais agressivos dentro da gente, né? E a mudança psicológica começa quando a gente se dá conta de que eu não devo julgar o outro, de que eu não devo, que eu preciso educar o meu sentimento, educar o meu pensamento para compreender o outro. Não quer dizer que muitas vezes o outro não seja inadequado. Muitas vezes o outro é inadequado, sim, com a gente, não é? Eu lembro de um caso de um rapaz que ele tinha um irmão que tinha uma animosidade muito grande com ele,
né? E os irmãos de Jesus, quando a gente olha lá no Evangelho com atenção, a gente vê que os irmãos de Jesus também não compreendiam a missão dele. E o Evangelho chega até a dizer que eles tinham uma certa rivalidade com Jesus. Então, na nossa família, muitas vezes nós vemos irmãos com rivalidades com os próprios irmãos, o que é muito natural, porque se nós estamos numa mesma família, muitas das vezes, para resgatar débitos do passado, a gente precisa trazer à nossa consciência essa compreensão, não é? Então, se o meu irmão, de alguma maneira, tem uma animosidade muito grande comigo, em primeiro lugar, eu preciso entender e não negar, falar, não, coitadinho, não, entender que ele, de fato, muitas vezes, o meu irmão é hostil comigo. E muitas vezes acontece, meu irmão, isso de um modo geral, irmão no sentido espiritual, né? Aquele próximo com quem eu sou obrigado a conviver ou convocado a conviver, né? Então, muitas vezes o meu próximo tem uma animosidade comigo. E como é que eu faço para conviver com esse próximo, né? Em primeiro lugar, eu preciso me dar conta de que às vezes o próximo é hostil mesmo comigo, né? E se eu, de alguma maneira, e isso também está lá no Evangelho de Jesus, segundo a doutrina, se não há razão nessa vida para o outro ter alguma animosidade comigo, essa razão está em causa passada, né? Então, muitas vezes a gente vê um irmão sendo vítima de um outro irmão mais dominante, mais agressivo, mais temperamental. Primeiro, ele precisa se tocar de que o irmão realmente é hostil com ele. Em segundo lugar, ele se dá conta de que o irmão, muitas vezes, ou tem ciúmes, ou tem inveja. São sentimentos que eclodem, muitas vezes, no nosso nível espiritual. Eclodem ciúmes, às vezes da nossa parte mesmo para com o outro. Quando a gente se dá conta de que esses sentimentos existem, é o primeiro passo para a gente transformar esses sentimentos. Então, se o meu irmão, de alguma maneira, tem algum tipo de animosidade comigo, o que é que eu posso fazer? Em primeiro lugar, e não negar, né? Me dar conta de que ele realmente tem uma animosidade. Em segundo lugar, começar a pensar, né, que ele tem alguma razão para ter aquele desafeto comigo, né? Ou na minha pessoa mesmo, ou é pessoal comigo, ou eu tenho dentro da minha personalidade um aspecto que incomoda aquele irmão, né? Mas é um aspecto que talvez eu precise modificar dentro de mim, né? E aí é a nossa hora da nossa oração. Eu me pego vendo que o meu irmão tem um desafeto qualquer por mim, eu não nego isso, eu afirmo isso sem julgamento, mas com análise. E aí eu começo no segundo patamar, né, da compreensão. Olha, isso pode ter sido alguma coisa que aconteceu no nosso passado espiritual, ou não. Ou, às vezes, o aspecto está na minha personalidade. E aí vem, seria a solução das nossas questões, que também é um processo que vem através da oração. Pedir pelos nossos desafetos, né? Pedir. Se tem alguém que me incomoda na minha vida pessoal, eu tenho que pedir para eu aprender a lidar com essa pessoa, que muitas vezes se torna uma pessoa realmente muito difícil, né? Mesmo eu sendo espírita, mesmo eu sendo cristão, pedir por mim, para eu aprender a lidar com essa pessoa, dar limite para essa pessoa, mas com assertividade, com parcimônia, com equilíbrio, sem me exasperar, e pedir também que esse espírito que está, de alguma maneira, me provocando essas reações, que ele também seja atendido, que ele seja consolado e esclarecido. E aí a gente vai reajustando as nossas relações espirituais, que muitas das vezes têm relação com o nosso passado espiritual, né? Um outro aspecto que eu acho muito importante, quando ele fala assim, precisamos do teu amor, porque, às vezes, a gente ainda tem uma atitude muito infantil espiritual. A gente quer amor, a gente quer receber carinho, a gente quer receber amor,
mas a gente não entende que se a gente está numa carência de afeto, quando a gente amplia as nossas relações espirituais, a gente recebe esse amor. Nem sempre daquela pessoa que a gente esperava, mas de uma outra pessoa. É muito curioso. Às vezes a gente está esperando tanto o amor de uma pessoa, mas o amor vem por uma outra via, que não é aquela que a gente esperava, né? E aí é que a gente entra na questão espiritual. Jesus tem esse amor para dar para a gente. A espiritualidade tem esse amor para dar para a gente. Todo esse cortejo de espíritos bondosos que torcem por nós tem a capacidade de irradiar para dentro dos nossos corações e penetrar na nossa alma o amor, se a gente estiver aberto. Isso é um ponto, né? Um outro ponto que a gente... Não existe uma salvação de fora para dentro. A salvação é por dentro, né? A salvação é por dentro. Tanto que Jesus, nas suas curas, falava: vá e muitas vezes não peques mais, para que não torne a suceder alguma coisa pior, né? Se a gente vê que muitas doenças, e a gente, quando estuda, a gente percebe que as doenças têm uma relação psicossomática na nossa mente, no nosso psiquismo, né? Não aquelas que vêm, às vezes, já por expiação, aquelas doenças que a gente já vem com elas por expiação. Mas algumas doenças são feitas inicialmente no nosso espírito, em desalinho, passam para a nossa mente, para o nosso sentimento e refletem no nosso corpo físico, né? Então, a gente precisa equilibrar. Nosso corpo não é dissociado da nossa mente. A nossa mente tem um poder muito grande, né? É o melhor computador que a gente pode ter, inclusive para curar as nossas próprias doenças, quando elas, nesse caso, têm origem no nosso próprio espírito. Em segundo lugar, uma questão que eu acho muito importante da gente tocar nessa mudança psicológica do ser nessa data, então, entendendo já que a espiritualidade está aí, que a gente precisa se aproximar dessa espiritualidade. E muitas vezes a gente tem dificuldade de se aproximar dessa espiritualidade. Esses dias eu estava no Facebook, e aí um rapaz falou assim: eu acho muito bacana o espiritismo, mas a gente precisa entender de Jesus? A gente precisa se aproximar de Jesus para poder ser um bom espírita? E aí tinha algumas respostas, e eu fiquei pensando assim: por que às vezes as pessoas têm essa prevenção contra Jesus? Não é? Tem espíritos e espíritos encarnados que têm a prevenção, têm o preconceito de Jesus. Eu falei assim: olha, eu penso assim, eu não sei como é que Jesus foi apresentado a você, mas eu sugiro que você busque se aproximar da biografia de Jesus, porque quando você conhece que pessoa é essa que está por trás desse nome de Jesus, do Cristo, do nosso Salvador, quando você percebe que pessoa é essa, não há razão para você não querer estar perto. Porque quando a gente entende Jesus na dimensão espiritual, nem que a gente não consiga alcançar essa dimensão tão ampla espiritual, mas que a gente se aproxime das benesses que Jesus nos oferece, não tem por que você ter uma prevenção nem um preconceito contra Jesus, não é? Então, são essas, às vezes, essas ignorâncias, e isso está também lá na compilação do Espiritismo, que é isso. Muitas vezes a pessoa é apresentada, Jesus ou Deus é apresentado como um ser, Deus, por exemplo, está sentado num trono, é um velho barbudo, ele castiga, ele pune se você erra. E Jesus veio justamente nos ensinar isso. A espiritualidade não nos pune, a espiritualidade não nos pune, ela nos ama, não é? Então, é isso que é importante a gente entender, ela nos ama em toda a nossa, do início ao fim, né? Ela não nos ama só um pouquinho, ou ela nos ama apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas não virtudes, não é? E conhecendo as nossas virtudes. E aí, finalmente, o que eu queria falar é um grande aprendizado que nós precisamos exercitar.
né? Já que tem esse amor, que a gente já acredita que não existe morte, e só existe a morte do corpo físico, que a gente já sabe disso, só existe a morte do corpo físico, a gente nunca mais vai morrer, eu vou continuar existindo ad eterno, vocês também vão continuar existindo ad eterno, nunca mais vamos morrer, o nosso corpo físico não. É a gente aprender a amar com desapego, o que é muito difícil, né? Às vezes é muito fácil você amar uma criancinha bonitinha, um bebezinho que dá trabalho, mas que está sob o seu controle, né? Mas muitas vezes é difícil você amar o outro e a gente não tem controle de nada, amar o outro sabendo que a gente não é dono da vida do outro, que a gente não tem controle sobre a vida do outro. Esses dias eu estava conversando com um amigo, um grande amigo, que perdeu o filho com 22 anos, o Leandro conhece, de uma hora para outra, em um mês o rapaz teve uma queda e fraturou o crânio, ficou um mês no CTI e veio a falecer. Mas a fé da família, a fé é uma coisa que não é uma fé para o outro ver. Era uma fé que já foi introjetada neles. Né? Era uma fé, ele falava assim, eu preciso orar, porque eu preciso que a espiritualidade me dê força para viver isso. Né? Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem a simpatia de sentir que o outro está sofrendo, e mesmo por essas circunstâncias, ele precisa mais ainda da espiritualidade, ele precisa sentir a espiritualidade carregando ele no colo, né? Para que ele não desabe, porque vocês imaginam, você tem uma família e, de repente, de uma hora para outra, um filho é levado para o hospital e provavelmente existe toda aquela ansiedade, vai desencarnar, não vai desencarnar, que ainda é do nosso patamar evolutivo. Né? Ainda é do nosso patamar de cristãos e espíritas. E aí a família foi se pegando, foi se aproximando mais da espiritualidade. E a espiritualidade foi fortalecendo mais ainda essa família, né? Para aguentar. Então, vocês imaginem, o filho faleceu há 2 meses e agora o Natal. Precisam se fortalecer, precisam de Jesus, precisam da espiritualidade para acreditar, para saber, não é nem acreditar, saber que o filho está num outro plano espiritual, né? Mas aprender, estão num aprendizado, como a gente deve fazer também, exercitar, o amar com desapego, que não é fácil. A vida na Terra é um grande desafio para a grande maioria de nós, meus irmãos. São os desafios internos, são os desafios externos, são os desafios que a gente tem que buscar instrumentos, recursos, para a gente conseguir ir superando. E a espiritualidade nos dá esses recursos. Né? Então, a proporção que a gente vai amadurecendo psicologicamente e espiritualmente, né, a gente vai incorporando essas verdades espirituais dentro da gente. Então, a espiritualidade não é mais uma coisa fora, é alguma coisa que está dentro de mim. Né? Eu simplesmente não faço uma prece, eu busco estar em estado de prece. Eu busco agradecer a cada momento que eu tenho que eu recebo alguma bênção. Uma água que a gente toma é uma bênção. O ar que a gente respira é outra bênção. Os amigos, se não tem amigo nenhum, o anjo da guarda, o anjo guardião, o espírito protetor é uma bênção. Né? A gente agradecer nos momentos de harmonia e buscar a espiritualidade nos momentos de aflição. Sejam elas por uma doença física, sejam elas por uma doença moral, ou nossa, ou em alguém que a gente conhece, a gente exercitando essas virtudes, a paciência, a perseverança, né? A determinação, a fé. A fé de que no final vai dar tudo certo. Esse é o nosso... a instrução da espiritualidade. No final dá tudo certo mesmo. No final dá tudo certo. Porque a gente está caminhando
para se juntar mais, unir a espiritualidade. Esse amigo meu falou uma coisa tão interessante, e uma coisa que eu gosto muito de falar, que a gente está aí com uma ação de ajuda aos pobres e tudo, é a gente sempre pensar que às vezes a gente tem mais do que o outro. A gente tem o supérfluo. Se a gente está aqui no computador, com saúde, a gente tem mais. Né? Então, a gente deve buscar compartilhar com o nosso irmão aquilo que a gente tem em excesso, não é? E aí a gente vai desenvolvendo essa ação da prática da fé no trabalho. Porque não adianta só a fé mental, a fé espiritual. Eu ficar lá insulado no meu templo religioso, no meu templo espiritual, sem ter um trabalho. A gente precisa efetivamente ter um trabalho de fé. Ter um trabalho junto aos necessitados, sejam eles necessitados materiais ou morais ou espirituais. A gente precisa. E esse amigo meu falou uma coisa muito interessante. Olha que coisa bonita que a gente percebe, mas ele expressou em palavras uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, quando eu estou fazendo essa ação no bem, que é uma ação de angariar alimentos e entregar alimento às pessoas necessitadas, eu esqueço da minha dor. Olha que coisa terapêutica que é. Quando a gente está na prática do bem, é como o nosso trabalho. Às vezes você tem que trabalhar. Às vezes você está com o coração estraçalhado, mas tem que trabalhar. Chega lá, se você chegar e já tiver um pouquinho de fé, você vai ver os sinais, os recursos que às vezes o seu ambiente de trabalho te dão para apaziguar aquela dor que você está internamente. Que dirá o trabalho espiritual? Que dirá você trabalhar pelo bem do próximo? Né? Então, quando a gente trabalha pelo bem do próximo, seja materialmente, a verdadeira caridade, ou seja, uma caridade espiritual, de um consolo, de um abraço, de um incentivo, o mundo está precisando muito disso, gente. Não é verdade? O mundo está precisando de gente que olhe para a gente sorrindo, né? Que a gente expanda essa irradiação aí de alegria, de amor do nosso coração. É isso que vai fazer a transformação do mundo. E aí começa na gente, né? No nosso autoconhecimento. Estou muito irritada. Nossa, me ajuda a parar com essa irritação. Nossa, estou muito triste. Mas estou triste porque tenho tantas bênçãos. Eu não queria aquilo, mas eu tenho isso. E assim a gente vai. Então, é isso. A gente aprender a amar com desapego, a gente aprender a usar as mãos. Usar é muito mais importante a gente usar aquilo que a gente tem do que a gente ter muita coisa. Se eu uso com muita sabedoria, tudo que eu tenho, eu posso ter um pouquinho, mas se eu uso aquilo com muita sabedoria, gente, isso espiritualmente é muito grande. Né? Já diz lá o óvulo da viúva, né? Que ela deu uma moedinha, mas aquela moedinha era suada, né? Era suada e talvez fizesse falta a ela. Então, meus irmãos... Uma observação, Glória, só um comentário que eu queria fazer lá atrás e acabei não pedindo para falar, que é a questão, às vezes, da interpretação, né, equivocada das mensagens do Cristo, né? Pedir e obtereis. Vou só pedir. Não é assim que a coisa vai acontecer, né? Quando você fala da prece, a questão de estar em prece, não é simplesmente naqueles momentos em que a gente se dedica à oração, vamos dizer assim, e que a coisa vai funcionar como um passe de mágica, né? É o dia a dia mesmo, são as oportunidades, né, que a gente precisa aproveitar. Eu estava na fila do caixa no domingo e tinha uma operadora que ela só trabalha aos domingos, acho que ela é folguista, né, que chama. E ela, numa alegria, sabe? Ela comentava lá com o companheiro, eu gosto tanto de trabalhar aqui, eu gosto tanto de vocês, eu queria ficar mais aqui, eu gosto tanto do que eu faço. Sabe, assim, ela passando uma mensagem tão diferente do que a gente vê nas operadoras de caixa. Tem uma outra lá que eu também observo, que é muito bacana, sabe? Super simpática. E aí isso me chama muita atenção, né? Porque é o que a gente almeja, mas ainda não consegue ser. Então, quando eu vejo pessoas assim, eu fico com aquela vontade, né, de
de até elogiar. Eu fiz isso na hora, eu falei, poxa, tão bacana ouvir você falar assim, tão diferente do que a gente está acostumado, porque é um estresse, né? Trabalhar em mercado, nossa. E num domingo você vê a pessoa com aquela, sabe, boa vontade, super tentando ajudar, sabe, tão benevolente as ações que ela estava fazendo ali. Ela falava o tempo todo isso, eu gosto tanto de estar aqui. E isso irradia, né? Você vê que as pessoas... Aí eu fico já observando as operadoras que eu gosto de passar. Porque tem umas que não olham nem para a gente, não, né? Tem umas que estão com problemas, né? Aí a eu gente faço reza por questão, elas. aí eu faço questão de dar bom dia, porque às vezes eu fico assim, será que eu dei bom dia? Aí eu até repito, porque é um exercício para mim, sabe? De buscar ser pelo menos simpática, né? O mínimo que eu puder, porque eu não me considero essa pessoa simpática. Não, eu sei das minhas dificuldades. Então, essas oportunidades eu acho que a gente não pode perder, né? Se ela está com problema, pelo menos dar aquele bom dia, ser, né, ali, tratar bem e tal, para que ela receba bem aquele momento também, né, e consiga despertar. São situações assim tão simples, né, que a gente às vezes... E uma oportunidade também que eu não perdi uma vez, que eu pedi à moça para tomar conta do meu carrinho enquanto eu ia buscar um produto lá. Aí ela, não, com certeza, sabe? Ela fez assim, uma menção de que aquilo ali para ela não era nada. Enquanto eu sei que tem pessoas que não gostam, né? Quando eu voltei, ela super simpática e tal. Aí eu observei que tinha suculentas, né? Pequenininhas. Aí eu falei, eu vou agradecer. Aí fui lá, comprei a suculentazinha, aí passei no caixa e dei a ela. Nossa, ela me deu, sabe, um sorrisão. E agradeceu, e toda hora ela falava, ai, muito obrigada. Falei, que gente, legal! Como é bom, né? É isso assim, mesmo. Uma coisinha assim que despertou naquele momento uma sintonia bacana, uma harmonia boa, gostosa, né? Uma vibração legal, e que fez bem tanto para mim quanto para ela, né? Uma coisinha simples de nada. Então, são exemplos assim que a gente... às vezes acha que não tem efeito, mas tem, né? Tem, é verdade, tem mesmo. E aí vai expandindo, é isso mesmo. E não era nem época de Natal, já tem muito tempo. Sim, a gente tem que ir construindo isso no dia a dia. Exato. Né? Muito legal, muito legal. Eu também já cheguei para uma caixa de supermercado, que é aqui perto, assim, você é muito legal. Eu adoro quando é o seu caixa. Não é? E aí vai crescendo, né, essa coisa, né? A corrente do bem, né, que a gente fala. Acho que estimula, né? Ela já é assim, né? Mas você estimula a dar continuidade. Confirma. E desperta. Isso aí. É isso aí. Muito bacana. Muito legal. Os nossos amigos hoje estão quietinhos, né? Cadê esse pessoal? Vamos abrir aqui a galeria, olhar para a carinha de cada um. E aí, vamos compartilhar, né? De repente, Glória, aí um momentinho que você se sentiu vivendo os ensinamentos do Cristo. Olha que legal. Com certeza, cada um deve ter aqui. Né? A Valna está lá. É tão recompensador quando você falou guardar a nossa dor no bolso, estender a mão para o outro, né? Uma alegria muito grande. Recentemente, né? Eu guardei o meu luto, eu falei, eu vou ajudar outras pessoas em luto também. E foi muito bom para mim. Eu me senti muito bem. E a gente esquece que a gente precisa... Os amigos espirituais estão com as mãos estendidas para a gente é que precisa pedir essa mão, fazer essa ligação, né? E a gente esquece disso. É isso mesmo, Pátia. É isso mesmo. E realmente, né, a gente está no bem, está lá ocupado, a gente esquece um pouquinho a dor da gente. Aí, às vezes, depois passa, volta, chora um pouquinho, não tem problema. Aí, depois, se recarrega de novo, né? É isso aí. E essa troca que a gente está fazendo aqui é muito legal, né? Essa troca energética de fatos que aconteceram com a gente, né? Isso é muito legal também. Isso aí. Júlio Filho, eu vou dar um testemunho. Essa pessoa acorda cantando. Olha para minha cara, tipo assim,
a minha cara é de que quero continuar dormindo, né? Cara que demora a dar um sorriso. Aí, bom dia, meu amor. Tudo bem? Ele é desses, né? E faz uma graça. Às vezes vem com um obsessorzinho acordado, assim, para... Como é que eu falo? Zombeteiro, né? Para perturbar um pouquinho. Como foi dito aí por, né, alguns testemunhos, inclusive o seu, a gente percebeu, e isso a gente sabe, mas aí o testemunho faz com que nós nos lembremos ainda mais que o amor irradia, né? O amor contagia. Quando você dá um sorriso, quando você mostra para o outro a sua felicidade, quando você destaca no outro aquele momento bom, como foi o caso aí de Jaqueline com a moça do caixa, e que acontece com todos nós, isso irradia para as outras pessoas. Isso é muito bom, quiçá, né? Nós pudéssemos estar sempre nessa sintonia. Mas a gente já sabe que a vida, na verdade, não é assim que funciona, né? Mas o ideal é que a gente busque sempre. Baixou a frequência, procura elevar novamente num gesto dessa natureza, não é? Fazendo com que aquele que acordou com vontade de permanecer na cama, com aquela expressão assim, né? Arranque um sorriso dessa pessoa para começar o dia. Por que não? Tenho dito, gente. É isso aí. Selminha, A um gente beijo está no seu irradiando amor para coração, você, hein? hein, Selma? Tô te vendo, hein? Quer falar? Não? Tá fechado o seu microfone. Estou bem, estou bem. É um pouco saudosa, mas estou bem. Assim, receba o nosso carinho. A gente está longe só no físico, mas o nosso coração está juntinho aí de cada um de vocês. Obrigada, Valna, Ana Cristina, Edna, Francisco Jesus, a Sandra, sua amiga, né, Glória? Sandra, né? Minha amiga aqui de Itaipava. Aí, Sandrinha. Só uma correção aí que você colocou, que a gente é de Teresópolis. A gente é de Mesquita, Glória. Olha, gente, vocês são. O bom é que vocês são caridosos, mas vocês vão entender que com 62 anos a pessoa pensa uma coisa e fala outra. Eu pensei assim, deve ter alguma estrada de Damasco lá em Teresópolis, que ela conhece. Me perdoa. Mas a gente gosta muito de Teresópolis. Eu e Júlio, de vez em quando, a gente vai para lá. Legal, Então, meus legal. amigos, mais algum companheiro aí que queira dar o seu testemunho? Valna, cheia de história para contar, Valna. Quer falar alguma coisa? Quer ficar quietinha hoje? Ana Cristina tem andado tão quietinha. Fala aí, Valna, depois a Ana Cristina fala. Não, é aquele negócio do brilho a vossa luz, né? Onde a gente for, não é isso? Segunda-feira a Andréa falou disso também, né? É verdade. E eu, em casa, às vezes eu estou irritada, né? Aí eu mesma fico falando sozinha, entre aspas, né? A Júlia também é assim, gosta. Está reclamando de quê? Começa a agradecer. Tem muita gente em pior situação. Aí eu vou vivendo, né? Tá, aí o Sula fala assim, meu marido, tá falando sozinho? Eu falei, não, estou falando comigo mesma, com meus amigos aqui, porque realmente eles estão sempre nos ajudando ali, né? Está reclamando de quê? Eu acho que são eles que estão me advertindo. Está reclamando de quê? Dá uns puxões de orelha, né? Eu tenho que agradecer, só tenho que agradecer. Obrigada, meu Deus. Aí parece que eu sou meio... Devo ser. É verdade. Não, porque eu acho que a gente cai em si, né? Vamos dizer assim, a ficha cai. Apesar das dificuldades, a gente olha para trás, nossa, muito complicado. A gente já vai se policiando, né? E é isso. E eu acho, o Júlio falou, não, a gente não consegue manter sempre. Mas a gente está caminhando para lá, né? De pouquinho em pouquinho. Se a gente olhar para trás, nossa, quanto a gente já foi melhorando, né? Verdade. Agora a Ana Cristina que ia falar.
Oi, eu estou dentro do que a Valna falou. Sempre agradecer, sempre agradecendo. Agradecer o dia que está chovendo, porque tem mais água, agradecer o dia que está sol, e fica mais fácil, né? Quando a gente agradece, fica bem mais fácil. Verdade. Fala, Selminha. Selminha até abriu o microfone. Eu também só tenho a agradecer por tudo. Até hoje eu só tenho a agradecer. Com todas as dificuldades, mas a gente agradece mesmo assim. Isso aí. É que as dificuldades nos ensinam, né? Isso é. Se a gente olhar para trás, a gente não seria o mesmo sem ter vencido as dificuldades que nós já vencemos, né? São as dificuldades que nos fazem mesmo aprender, né? Aprender a fazer de um jeito melhor, né? Ir amadurecendo. As dificuldades têm uma função, né? Tem uma função espiritual, dolorosa às vezes, mas tem. Mas é preciso, né? É isso mesmo, Selma. Acho que às vezes a gente não consegue entender, né? Os desígnios, por que está passando. Então, custa entender, eu custei a entender. Agora não, agora eu já compreendo bem melhor. Depois que eu entrei para a doutrina, muita coisa que eu não entendia, eu passei a entender e aceitar também, que às vezes eu também não aceitava. Mas depois que eu passei a frequentar, entender muita coisa. E eu sei que é preciso a gente passar por tudo isso, porque é para o nosso aprendizado, né? E vida que serve. E a gente trocar também o porquê do para quê. Para que eu estou passando? O que eu preciso aprender com isso? Que aí dá uma mudança na mente. A gente muda mesmo, muda o modo de pensar totalmente. Porque às vezes a gente fica no porquê, às vezes porque paralisa, né? E às vezes a gente não vai conseguir entender o porquê naquele momento, né? E essa coisa do para quê tem uma função, com certeza. Tem uma função. É isso aí, gente. Mais alguém? Maria Paula quer falar? Cadê você, Maria Paula? Está quietinha também. Edna quer falar? Está fechado o microfone. Abre o microfone, amiga. Isso. Você estava falando sobre o caixa, a vida do caixa, né? Foi tão educada, tão alegre, né? Trabalhando alegre. Esses dias eu fui também no mercado e a menina estava reclamando. Eu vou ficar maluca nessa loja. Isso foi o inverso, né, Edna? Casa Pedro. Foi o inverso do que eu falei, então, né? Foi o inverso. Aí eu vou ficar maluca, a gente fica maluca aqui nessa loja. Meu Deus, é uma coisa horrível, é muita gente, é toda hora. Mas ela está trabalhando, né? Ela deve dar graças a Deus que ela está trabalhando, né? Não é? Eu acho que ela não estava reclamando assim, de estar trabalhando, mas ela disse que é muita... eu acho que é poucas pessoas para atender muita gente, né? Eu acho. Esse período, né, festivo assim, e também com a questão da pandemia, muitos funcionários foram mandados embora. Então, os que ficaram sobrecarregados, né? E ganhando a mesma coisa. Então, realmente é muito difícil. Trabalhar no comércio hoje não é fácil. A gente está vivendo um tempo muito desafiador mesmo. Verdade. Né? Muito desafiador. A gente está numa transição que a gente não podia imaginar que, para alguns, é mais difícil. Por isso, a gente precisa cada vez mais nos fortalecermos, né? Nos fortalecermos, nos aproximarmos de um trabalho no bem, da espiritualidade, porque está muito difícil mesmo, né? E é isso, é como a gente vai conseguir superar esse momento difícil da nossa vida. Eu vejo a Paty falando isso aí. Achei lindo ela superar o falecimento, né, do esposo dela. Tem uma família que não consegue de jeito nenhum. A gente pode nem estar se comunicando, porque eles não se comunicam mais com ninguém.
perdeu o filho agora, por ter 16 anos. É uma coisa, eles ficaram desesperados. Até hoje a gente sente tanto, mas eles não conseguem, eu acho, organizar a cabeça deles. Eles não vão para a casa deles, ela está na casa da mãe, ela com o marido e o outro filho, e ela mora em frente. Tem uma casa em Itacuruçá, o menino gostava de lá, não quer ir para lá porque o menino gostava de lá. Agora, ver, eu acho que seria bom para ela, né? Relembrar o menino, já que o menino gostava da casa. Não, porque vai lembrar. Diferente da experiência que a Glória contou, né? Eu vi a notícia, Glória, através de uns amigos daí, desse rapaz que você citou. E diferente desses pais, né? Desses jovens que a Edna está falando. É muito difícil mesmo, né? Só a espiritualidade auxiliando aí para que eles consigam se... As minhas preces, eu estou pedindo por eles, peço por eles. Porque para ver, meu Deus do céu. É muito mais difícil para quem não tem uma fé, né, já ainda introjetada, né? Muito mais difícil. Eu não sei, eles são evangélicos, viu? Eles são evangélicos, eu acho que já, né? Assim. Edna, eu estou ouvindo, acho que você está com o ventilador ligado, está fazendo um barulhinho. Eu quero só dar as boas-vindas à Sandra para a gente poder fechar. Você quer falar alguma coisa, Sandra? Você é amiga da Glória, né? Ela falou Sandrinha, minha amiga, está com o microfone fechado. Está com o microfone fechado. Clica aí de novo. Agora. Boa noite. Eu só tenho que agradecer, né, de ter encontrado o Consolador. Realmente a doutrina, ela modifica, né? Ela aos pouquinho vai entrando, é uma sementezinha, uma plantinha que nós temos que cultivar diariamente, como a fé, né? A fé tem que ser trabalhada, ela tem que ser burilada, porque nós somos tão pequenininhos que qualquer coisa, um tropeçozinho, a fé, às vezes também ela estremece. Glorinha é muito minha amiga, sou muito amiga dela, é minha psicóloga, já fui minha psicóloga, e ela sabe os momentos que eu já passei com o filho, mas graças a Deus a fé me salvou, né? Então a gente tem que agradecer de ter encontrado o Consolador, de ter encontrado essa doutrina. É isso. É só isso. Feliz Natal para todos e desculpa o transtorno, mas eu já deixei o porquê. Está tudo tranquilo, tá? Está tudo certo, Sandra. Seja bem-vinda. Sempre que quiser, estaremos aqui. Toda segunda e quarta a gente faz o estudo. É só a Glorinha botar que eu estou presente. Tá certo. Então, minha gente, nós vamos encerrando. Leandro, quer falar alguma coisa para finalizar? Glorinha, quer falar mais alguma coisa para a gente poder fechar e botar a canção? Agradecer, né, o convite, poder estar junto novamente, e a gente procurar se aprimorar mesmo, porque a gente vai ouvindo os relatos, né, um pouco assim, é muita dor, muito sofrimento, então a gente poder serenar, acalmar, dar nossa contribuição no que nós pudermos fazer, né? Com certeza a gente vai estar amenizando muito. E, no mais, um bom Natal para todos aí. Obrigada, para você também, para toda a sua família. Glória, suas palavras finais. Eu quero desejar também um Natal de muita harmonia para todos nós, que a gente busque ficar no nosso eixo, talvez não esteja na situação que a gente gostaria, mas com certeza é a melhor situação que a espiritualidade de Deus, nosso Pai, pôde nos colocar, que a gente possa extrair os conhecimentos, né, do que os momentos difíceis nos trazem, e um Natal de muita harmonia, porque eu costumo dizer, às vezes a gente pode estar doente, às vezes a gente pode estar economicamente preocupado, né, ou pode estar sentindo a perda de alguém, né, mas a gente lembrar sempre que esse alguém não morreu, que a espiritualidade nos ama, e que a gente tem que ir bola para frente. O trabalho no bem alivia nossas dores. É isso. Muita harmonia para todo mundo. Muito obrigada também, Glória, mais uma vez, né, por vocês terem
disponibilizado aí o tempo, né, de trazer esse estudo para a gente, tão importante nesse período, ou em qualquer época da nossa vida, né? Na verdade, a gente falou disso a pandemia inteira, vai continuar falando, porque é a nossa vida, né? É o nosso dia a dia, são as nossas necessidades. Muito obrigada também a todos vocês. Feliz Natal. E agora a gente vai ouvir a canção para finalizar. Quero pedir... Maria Paula está quietinha, não falou com a gente hoje. Vou pedir para você fazer a nossa prece final, tá bom? Jaque. Oi, Edna. É a primeira vez que a Glória está com a gente? Não, ela participou, outra vez eles participaram. É a segunda vez que eles estão fazendo estudo com a gente. Achei você uma simpatia, adorei você conversando, falando sobre o Evangelho. Muito bom. Parabéns. Obrigada, eu gostei muito de vocês também. Eu e Leandro, né, Leandro? Convite renovado para 2022. São nossos parceiros já aí. Então, vamos ouvir a canção, Patrícia, por favor, para a gente poder finalizar. Eu sou criança como um dia foi Jesus. Eu sou criança, gosto muito de cantar. Eu sou criança, estrelinha que reluz. Em sua alma, muitas cores vou deixar. Trago uma estrela em cada ponta, uma cor. Pois é Natal e um presente vou te dar. Não tenho nome, sou criança de Jesus. Muita alegria, amor e paz eu vim te dar. Eu ponho rosa no seu coração de amor. Jogo dourado pra você melhor pensar. O azul na mão pra te dar fé e proteção. O verde cura e te consagra onde pisar. E o prateado te envolve por completo. Jesus mandou dizer que todo dia é Natal. Todo dia é Natal. Essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Todo dia é Natal. Essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Eu ponho rosa no seu coração de amor. Jogo dourado pra você melhor pensar. O azul na mão pra te dar fé e proteção. O verde cura e te consagra onde pisar. E o prateado te envolve por completo. E Jesus mandou dizer que todo dia é Natal. Todo dia é Natal. Essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Todo dia é Natal. Essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Todo dia é Natal.
essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, que nós possamos pegar esse arco-íris que essa música deixou para a gente e colorir mais a nossa vida. Que nós possamos ter a inocência, a ternura e a doçura de uma criança. E nós possamos, Senhor, ter a sabedoria e a paciência, Jesus. E que nós possamos sempre só agradecer, sempre agradecer, por tudo que nós temos recebido. Desde já, Senhor, nós te agradecemos e pedimos por todos aqueles que não puderam estar aqui. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Maria Paula. Muito obrigada, Leandro, mais uma vez, a Glória, né, que estiveram conosco na noite de hoje, assim, trazendo essas mensagens maravilhosas, que cada um de nós, né, quando colocar a cabecinha no travesseiro, agradeça e pense, né, aonde eu ainda preciso me melhorar um pouquinho mais, né, que amanhã, novo dia nasce, novas oportunidades também para a gente, né? Então, segunda-feira que vem a gente vai estar juntos novamente, virtualmente, vai estar aqui de novo nesse bate-canal que é o Zoom, né, que nos permite estar conectados, né? Então, dia 25 está chegando, mas todo dia é Natal, né? Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.